Olá, meus amigos. Prontos? Preparados mais uma vez para se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, novamente, use a lógica, mas principalmente raciocine, através do Espírito junto comigo. Veja o que consta. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, disse Jesus: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus afirmou que iria retornar para nos levar para junto dele. Agora veja, que interessante. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse o apóstolo Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Cristo já havia se manifestado e já havia levado os apóstolos para junto dele, pois ambos já estavam no reino celestial, disse Paulo. O apóstolo Paulo já havia passado pela ressurreição dos mortos, mesmo sem o seu corpo humano ter passado pela morte literal, ser enterrado no cemitério. Afinal das contas, então, o que foi que ressuscitou? Foi o espírito na carne, não a carne lá no cemitério. Mas veja que interessante. Jesus afirmou: Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O apóstolo Paulo afirmou que ele já estava sentado nas regiões celestiais com Cristo. A pergunta que se levanta é: o apóstolo Paulo, de fato, entrou no reino eterno? Vamos ver? Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo afirmou: Não vivo mais eu após a ressurreição, mas Cristo vive através de mim. Bom, se não era mais o apóstolo Paulo que estava vivo após a ressurreição, e sim Cristo em seu lugar, quem foi que entrou no reino celestial? Pense, raciocine, meu amigo. Veja o que consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3. O próprio apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação novamente: Conheci um homem, após a ressurreição dos mortos, em Cristo, que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo conheceu um homem que havia sido elevado ao terceiro céu. Paulo não está falando de si mesmo, por isso ele se coloca no lugar da terceira pessoa e ele afirma: Não sei se ele estava em seu corpo ou fora de seu corpo, Deus o sabe. Eu sei que este homem, veja bem, este homem foi elevado ao paraíso, mas ele ouviu palavras que não é permitido ao ser humano falar. E Paulo conclui: Desse homem é que me orgulharei, mas não me orgulho de mim mesmo. Não era o apóstolo Paulo que havia sido elevado ao paraíso, mas este novo homem que se chama Cristo. Pois o único que pode retornar ao reino dos céus é aquele que de lá desceu. Quem desceu do céu foi o Espírito de Deus, pois Deus envia o seu Espírito e os seres humanos são criados. Então o pó retorna ao pó e este Espírito retorna a Deus. Repito, ninguém jamais subiu ao céu, disse Cristo, a não ser aquele que de lá desceu. Não foi Paulo que foi elevado ao paraíso, mas sim o próprio Cristo que havia despertado em Paulo, pois este Espírito é a verdadeira identidade de todo ser vivo, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação inconsciente neste lugar. Por isso disse Jesus que é necessário nascer do Espírito, ou seja, parar de se identificar com a carne e se reconhecer através do seu verdadeiro ser, que é Deus em manifestação.